Na minha segunda saída, eu tava aqui, perto da janela, e assim, eu comecei a olhar pro céu, e aí eu comecei a achar estranho. Eu já tava fora do corpo e eu comecei a achar meio estranho, assim, o céu, porque o céu tava cheio de avião, e assim, aqui passam alguns aviões e tal, mas tinha muito avião assim no céu, e eu comecei a achar estranho. E aí comecei a olhar pra rua também, a rua parecia ter muito movimento, e minha rua à noite, assim, não é tão movimentada. Então eu falei, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, ó. Aí eu comecei a olhar assim pra minha mão e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu tô fora do corpo. E aí eu virei aqui pra sala e dei de cara com um espírito na minha sala, assim. Tinha uma mulher aqui na minha sala, toda de branco, com um vestido branco, assim. E ela tinha um envoltório, assim, meio branco, assim, em volta dela. E, cara, eu olhei para aquilo ali, eu achei meio estranho, mas cara, eu tava tão animado de estar fora do corpo, que eu falei, cara, que se dane. Eu falei, oi e tal, e falei, cara, eu vou lá tentar acordar minha mãe. Eu falei, cara, eu vou até acordar minha mãe e vou tentar acordar minha mãe. E aí eu tinha visto também alguns vídeos, né, antes disso, falando que se você colocar a mão assim, próximo ao corpo de alguma pessoa encarnada, que está dormindo, você consegue fazer o espírito sair do corpo. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso. E aí eu fui até o quarto da minha mãe, lá, onde ela dormia, e falei, cara, eu vou tirar ela do corpo. E aí coloquei minha mão assim na frente do corpo dela, e ela levitou para fora do corpo. E aí eu comecei a puxar ela para fora, assim, e levei ela pelo corredor. E aí ela falou, não, não, me sai, eu não quero não, sai, sai. E aí, tipo, começou a meio que falar que não, como se não quisesse vir comigo. Eu falei, cara, tá bom. E aí eu soltei ela. Eu falei, cara, eu vou investigar o astral, vou tentar entender o que tá acontecendo aqui. E aí quando eu voltei pra sala, a mulher que tava na sala, ela já não tava mais lá. É, e aí eu saí assim pelo prédio aqui. E aí voltei pelas escadas e comecei a voar pelas escadas. Aí você tá se perguntando, cara, você é espírito, por que você não voou pela janela? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Cara, você tem que entender que a gente tem um condicionamento mental. Então se você, todo dia você desce pelas escadas, você vai continuar descendo pelas escadas. Então assim, na hora eu não me liguei que eu podia ter descido pela janela, podia ter feito um milhão de outras coisas. Então eu comecei a descer pelas escadas e voando. E, cara, quando você está fora do corpo, você sente uma conexão muito estranha, assim. Uma conexão com o mundo, sabe? Com as pessoas. Você começa a se sentir parte do todo, sabe? E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu vi uma mulher ruiva, assim, no térreo, assim, do meu prédio. E eu achei aquilo muito estranho, assim. E aí eu fiquei até um pouco meio assustado. Eu falei, eu não sabia se eu falava com ela, se eu não falava. Assim, era um espírito, né? Então a gente fica meio assim de falar e tal. Aí ela foi até o pátio, assim, e tinha outros dois caras, assim, do lado dela. E eles eram como se estivessem conversando como amigos, assim. Eu cheguei perto deles e falei, oi, tudo bem? Cara, na verdade a minha ideia era tentar falar com eles, né? Só que, cara, eu tava muito animado porque eu tava fora do corpo. Então eu falei, cara, eu não vou falar com ninguém não. Eu falei, oi, tudo bem e tal, e saí. E falei, cara, eu vou tentar descobrir tipo assim, sair pela rua e ver o que tinha na rua, entendeu? Eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Então eu desci assim, fui pela rua. E assim, a rua era parecida, mas não era igual à minha rua. Tinha alguns detalhes que eram um pouco diferentes. E aí eu comecei a tentar voar na rua e percebi que era completamente diferente de voar na escada. Eu comecei a voar meio que sem controle, assim, e aí eu voltei pro corpo na mesma hora. Então essa foi a segunda história. Eu vou deixar as próximas histórias para os próximos vídeos, e eu vou compartilhar depois também algumas dicas aí para se vocês quiserem sair do corpo. Eu vou compartilhar também algumas técnicas também para vocês treinarem aí, tá bom? E se vocês gostarem, vocês curtam, vocês comentem, vocês compartilhem aí, tá bom? Podem mandar mensagem também. Valeu, pessoal. Tamo junto aí, até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.